hoje quero falar com você, quero compartilhar com você algo muito importante, que fala sobre a nossa espiritualidade. E por que eu quero falar com você sobre isso? Porque, primeiro, juntos nós somos melhores, sim ou não? Sim. Juntos nós somos melhores, juntos nós alcançaremos outras pessoas. Nós já falamos sobre isso, já ouvimos sobre isso. E ontem nós fomos ministrados aqui no culto, e o irmão entregou a palavra para nós nos prepararmos para aquilo que Deus vai fazer, para o número de pessoas que o Senhor vai enviar, que Ele está enviando, para nós cuidarmos, para nós orientarmos, para nós discipularmos, né? Porque a grande comissão não é ir. A gente pensa que a grande comissão é ir. Então eu vou sair em missão, eu vou fazer e acontecer. A grande comissão é fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão. Nós fazermos discípulos. E para fazermos discípulos semelhantes a Jesus, nós que somos irmãos mais velhos, nós que somos aqueles mendigos que encontrou o pão primeiro, né? Porque nós somos tão carentes da glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus. Nós que encontramos o pão primeiro, agora a gente mostra aonde está o pão. E onde está o pão? Amém. O pão vivo que desceu do céu se revela a nós através da sua palavra. E o Espírito Santo traz luz para nós. Porque se nós lermos sem a ajuda do Espírito Santo, se nós pegarmos, será um livro difícil. Nós não o entenderemos, porque o professor, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo seria o nosso professor, o nosso ajudador, aquele que ensinaria todas as coisas. Isso não é maravilhoso? Diga, eu não estou sozinho. Quando eu for ler a Bíblia, o meu amigo Espírito Santo me ensinará aquilo que eu não entendo. E sabe o que é legal? Que a gente não tem só o amigo Espírito Santo. Na terça-feira, as partes mais difíceis da Bíblia são compartilhadas aqui no estudo bíblico. Nós não estamos sozinhos, porque no grupo de relacionamento, nós encontramos os nossos irmãos e lá tiramos as dúvidas. Nós até falamos assim, será que o pastor não falou uma coisa errada? Eu não entendi, eu não entendo dessa forma. Lá nós perguntamos, aqui no culto público, não dá para levantar a mão e falar, não estou entendendo nada. Mas lá, no grupo de relacionamento, nós podemos e aprendemos uns com os outros. Eu disse para você que nós ouviríamos essa ministração hoje por causa que está chegando um monte de gente aqui para celebrar ao Senhor conosco. Estão chegando pessoas aqui, Deus está enviando pessoas para nós cuidarmos, para nós discipularmos. Só que nós não temos tempo para perder, sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós não temos tempo para perder, nós não podemos mais sermos, como eu vou dizer, imaturos. Nós precisamos crescer, para quê? Nós precisamos crescer para que a gente possa cuidar dos outros. Nós passamos pelas fases de bebê, né? E tem gente que está bebê emocional ainda. Quem é bebê emocional? Ele procura alguém que tome conta dele. Ele não se responsabiliza pela sua própria vida. Alguém tem que tomar conta dele. O bebê, se a gente olha, ele tem grande dificuldade de entrar no mundo dos outros, porque ele é bebê. Ele está ali ainda no pezinho dele, levando a mão à boca, tentando descobrir as coisas. Os bebês, eles são movidos por gratificação instantânea. O que é isso? Não tem nenhum bebezinho aqui, uma criança aqui, mas eu falo para ele, você quer uma nota de R$100 ou você quer o pirulito? Eu quero o pirulito. Ele é movido por, é instantâneo, o que satisfaz na hora. E às vezes nós estamos assim ainda, bebês espirituais. Estamos sentando com quem não deveria sentar.
Ou seja, eu sei se eu sentar numa roda e as pessoas estiverem bebendo cerveja, o que vai acontecer comigo? Não comigo, porque eu odeio, mas tem gente que tem essa dificuldade. Senta na roda que está tomando cerveja, o que vai acontecer? Você vai tomar cerveja. Então está na hora de eu e você pararmos de ser bebê. Porque a gente tem um objetivo, a gente quer chegar num lugar, a gente quer ir para um lugar. Mas, Arlete, eu já tentei de todas as maneiras. É sobre isso que a gente vai falar também. Porque a gente precisa acertar a nossa vida, acertar, nos conhecer, irmã Edna, para nos conhecendo a gente saber o que a gente precisa corrigir e como corrigir. A outra coisa que o bebê faz é usar os outros como objetos para atender a sua necessidade. Eu quero ser atendido. Estou chorando, eu grito. Eu quero mamadeira. Não importa quem vai ser. Eu grito, grito, grito. Alguém vai providenciar a mamadeira. Qual que é outro estágio das crianças emocionais? Estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Enquanto o pastor está pregando sobre amor, enquanto o líder está pregando sobre amor, está orientando, aí beleza. Mas se o líder ele tenta orientar um pouco mais pesadinho para crescer, a criança espiritual já fica, eu quero mudar de GR. Interpretam as discordâncias como ofensas pessoais. Eu não concordo com você, a criança, você não concorda, principalmente a nossa geração de agora. Eles entendem tudo, eles sabem tudo, e se você fala alguma coisa que não concorda, já vira a cara e não quer falar contigo. Vou embora daqui. Vou embora dessa igreja, porque não fizeram a decoração do jeito que eu queria. Não cantaram o hino que eu queria. A criança emocional magoa com facilidade. Você não pode pisar, você não pode encostar, que ele já está magoado. A criança emocional tem grande dificuldade em discutir com calma as suas necessidades e vontades. Ou seja, eu não vou pedir para o meu marido determinada coisa, porque ele não vai me compreender. Vai virar uma briga, vai virar uma confusão. Estão crianças emocionais ainda no relacionamento. E tem os adolescentes emocionais. Misericórdia. Riu, né, Letícia? Eles ficam de olho no que eles vão dar para depois ele pedir algo em troca. Manja? Mãe, eu lavei a louça, limpei a casa. E aí, então, olha, eu fiz tudo certinho, eu tirei nota boa. Eu fui bem o ano inteiro. Você acha que eu não mereço aquele celular, aquele tênis? Você acha que... Tendem a ser quase sempre defensivos. Eles estão preocupados consigo mesmo. O que eles vão ser, com quem eles vão namorar, com o que eles vão fazer, para onde eles vão ir. Eles têm dificuldade em ouvir o sofrimento, as decepções e as necessidades de outra pessoa. São adolescentes emocionais. E eles tratam o conflito quase sempre acusando. Ele acusa, faz concessão, recorre a terceiros, faz cara feia, ignora o assunto por completo. Ixi, concordou com tudo, Gabi. Só estou vendo você aí, ó. Crianças emocionais, adolescentes emocionais, mas ainda a gente tem os adultos emocionais. Pensou que ia sobrar só para os adolescentes, só para os radicais, né? Eles identificam as suas necessidades. Eles conseguem pedir o que querem ou preferem com clareza. Eles reconhecem, eles administram e assumem responsabilidade pelas suas ideias, pelos seus sentimentos. Respeitam os outros sem ter de mudar os outros. Esses são os adultos emocionalmente. E mesmo sob estresse, eles conseguem expressar as suas convicções. Mesmo que o bicho está pegando. Eles não têm medo de ser antagônico. O que é isso? Ter um pensamento diferente do outro e conversar com o outro sobre aquilo. Falei muito sobre isso para a gente entrar no que eu quero dizer hoje. Mas antes eu quero chamar aqui a Juliana. Ju, vem aqui. Ela vai compartilhar para nós o que
para ela tem sido a série Juntos Somos Melhores. Bom dia, irmãos. Eu estou vivendo essa série agora, mas eu já vivi outra vez. E o que foi muito poderoso para mim é que viver essa série do Juntos Somos Melhores, a primeira vez que eu vivi, e agora eu estou relembrando tudo isso de uma forma mais poderosa, girou uma chavinha na minha cabeça. Porque quando a gente olha o tema e a gente fala, juntos somos melhores, opa, eu vou ter alguém para me ajudar a viver os meus sonhos, vou ter alguém para me ajudar a caminhar. Sim, você tem, isso é fato. Mas o que virou a chavinha na minha cabeça é que quando eu ajoelho para orar pelos meus sonhos, eu paro e penso, não, eu não oro só pelos meus sonhos, mas juntos nós somos melhores. Então, ao invés de orar por mim, eu oro pelo outro, porque juntos eu sou melhor para ajudar a Júlia, para ajudar a Melissa, para ajudar o Riquelme. Eu não me preocupo mais se eu tenho condições de ter uma roupa bonita para vir para a Santa Ceia, mas será que meu irmão tem? Juntos nós somos melhores, eu estou com ele. Então, para mim, o que girou na minha cabeça nessa série Juntos Somos Melhores é que eu sou o melhor para ajudar o meu irmão naquilo que ele precisa. Não é somente ele que é para me ajudar. Não é somente os pastores que estão aqui para me servir, mas eu estou aqui para servi-los, eu estou aqui para orar por eles, eu estou aqui para ser melhor junto com eles. Então, essa série do Juntos Somos Melhores, somos juntos para quê? O que girou na minha cabeça? Juntos somos melhores para cumprir o que o Senhor nos chamou, para pescar almas, para fazer o que Ele quer que a gente faça, e não simplesmente para olhar para mim, para olhar para o meu umbigo, para olhar para as minhas necessidades. Isso foi o que Deus falou comigo, falou antes, e está falando agora de uma forma mais forte, eu digo que mais madura, porque eu entendo que se Ele está falando de novo, é porque tem algo que eu ainda não entendi, que eu preciso mudar. Então, junto eu sou melhor, mas eu sou melhor para ajudar o meu irmão. Obrigada por compartilhar. Os adultos emocionais avaliam com precisão seus próprios limites, forças, fraquezas e conseguem discuti-los livremente com outros. Fernanda, vem compartilhar aqui com a gente também. Os adultos estão em sintonia com seu mundo emocional e conseguem entrar no mundo emocional do outro sem se perder. Ai, ai. Bom dia, graça e paz, amém? Então, por viver igreja, eu fui socorrida muitas vezes. Ao contrário da Ju, a Ju falando, eu fui o oposto no sentido de que, quando eu comecei a viver essa série, eu estava bem no movimento também e ajudando todo mundo. E isso, para mim, me dava êxtase, né? Eu entrava em êxtase, em ajudar, em socorrer, em fazer, em servir. Sempre estive muito disposta a servir. Mas quando eu entrei do lado oposto, que eu precisei ser servida, foi muito difícil, porque eu vi que eu não sabia receber a ajuda dos meus irmãos. E por muitas vezes eu fui socorrida, por muitas vezes eu precisei de ajuda. Uma das primeiras vezes que eu me recordo, eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui que puderam me servir, e eu louvo a Deus por isso. Mas quando eu fiquei grávida do Miguel e eu trabalhava e estudava, e a Lúcia ela se propôs a lavar as roupinhas do Miguel. E quando eu cheguei em casa e eu vi as roupinhas dele passada e lavada, eu senti o amor de Deus sobre a minha vida e comecei a viver a série de uma forma mais profunda. E eu louvo a Deus pela vida da Lúcia, da Edith, que estendia as roupas e ia lá e me cuidou tão bem de mim durante a minha gestação e depois de ter tido o bebê. A igreja já orou pela recuperação do Miguel, logo quando o Miguel nasceu. Eu tinha uma igreja inteira orando, vocês todos oraram por ele. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela vida de vocês. O Fábio, recentemente, indas e vindas do hospital, agora o mais recente, eu liguei para uma pessoa e falei assim, eu preciso da ajuda da igreja, que agora já habituada a receber ajuda, já aprendi a receber ajuda, e não ficava mais constrangida, mas sim grata a Deus. Eu falei assim, eu preciso de alguém para me ajudar.
E eu tinha acabado de chegar do Hospital das Clínicas com a minha mãe, e na hora que eu ia começar a jantar, minha mãe teve crises de novo. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? A pessoa falou assim, pera, vamos pensar juntas? Quem pode te ajudar? E o Fábio, com muito amor e carinho, foi lá em casa, Fábio, louva a Deus pela sua vida, obrigada. Foi lá, se dispôs, me ajudou, e a gente conseguiu chegar lá. E graças a Deus, minha mãe está aqui, para a honra e glória de Deus. Teve um dia também que minha mãe passou mal aqui na igreja, e o Sérgio, a Vanessa, o Flávio também nos socorreu. E em um determinado momento minha mãe falou assim, ai, Fê, estou com vergonha. Eu falei, mãe, eu também passei por isso. Eu senti vergonha também de ser ajudada um dia. Mas Deus está nos ensinando a receber dele, receber o amor dos irmãos, porque realmente juntos nós somos melhores. Então precisamos receber isso, né? E passei por vários momentos durante a minha caminhada com Cristo, e uma delas também, eu estava muito bem, eu achava que eu estava muito bem, né, emocionalmente, espiritualmente, e passou-se um vento na minha família, e eu precisei me ausentar do meu GR, e abrir mão do meu GR, isso doeu muito, porque se tem uma coisa que eu amo servir, é o GR. E o Érito, Damião, levanta aí, esse é um líder precioso. A Daiane, líder preciosa, levanta a Dai. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por ter apacentado as ovelhas, por não ter deixado nenhuma delas, amado a minha família. Obrigada pela compreensão, por servir junto com a minha família. E obrigada, Edith, Tica, Maurício, por não ter desistido do Senhor, porque em alguns momentos eu não pude cuidar de vocês, eu não pude orar por vocês, eu estava precisando de oração. E obrigada, porque hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, amando e caminhando junto com vocês. Isso para mim não tem preço, obrigada. Eu quero também agradecer ao pastor Jair, pelo seu amor e cuidado com a minha família, pastora Lu. Obrigado por vocês não ter me julgado no momento que eu precisei me ausentar. Obrigado por vocês terem entendido a minha situação, no meu momento de dor, no momento que eu estava deprimida. Obrigada por vocês terem olhado para mim, não como uma líder, uma pessoa que estava aqui de frente para ser exemplo para outras pessoas, mas como uma filha do Senhor, que precisava de cura, de ser amparada. Obrigada pela disposição, por todo o investimento de oração, de jejum, pelas noites que vocês passaram em claro, pela minha família e por mim. Obrigado. A tio, o tio, eu não tenho nem tantas palavras assim, mas que possa expressar o tanto cuidado que vocês tiveram por mim. Cadê o tio? Tio lindo, maravilhoso. Obrigada, tio, por todos os cafés da manhã. Amo a sua vida. Ele se importava, fiquei um tempo na casa deles. E, irmãos, sabe o que é a pessoa se doar? Você sabe que você vê as pessoas, eles dormiram no chão para eu dormir na cama deles com os meus filhos. E eu estou falando isso, eu sei que eles não precisam disso, mas todas as vezes que eu via isso, eu aprendi a receber do amor de Deus, e eu falava, Senhor, que o Senhor os recompense. E todo o carinho que eles fizeram por mim, por todo o investimento pela minha família, pelos meus filhos, eu estava sem chão, mas em todos os momentos eu sentia amada, eu me sentia sozinha, eu ficava ouvindo até mesmo a voz do diabo de dizer que eu estava sozinha, que eu estava derrotada, que os meus sonhos tinham sido enterrados, que a vergonha de olhar para a igreja e chegar aqui e sentir vergonha de vocês pela situação que eu passei. Porque eu via muitos irmãos falar que a minha família era referência e eu não tinha mais uma família. Minha família estava machucada. Satanás tentou roubar essa alegria de mim, esses sonhos de mim. E eu tive vocês para me ajudar a dizer, eu estou aqui, a me carregar no colo e dizer, irmã, só toma um abraço. Chegar aqui na igreja e não ser interrogada por vocês, mas sentir amada por vocês, isso me deu força de não parar. Por muitas vezes eu pensei em não entrar mais aqui na igreja, de não vir mais, por não expor a igreja.
porque eu estava machucada. Eu tinha esse zelo pela igreja. Eu quero que todos os líderes que estão aqui na igreja fiquem de pé, por favor. Quero honrar a vida de vocês. Belchior, Kelly, Adriana, todos os líderes, por gentileza, fiquem de pé. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Obrigada por vocês não me julgar. Obrigada por vocês me amar. Obrigada por vocês jejuar, orar, compreender, não me julgar em nenhum momento. É uma igreja onde eu faço parte, que eu sou inserida. E vou dizer para vocês, hoje eu estou aqui, porque vocês também investiram tempo na minha vida. E eu entendi que juntos, que eu sozinha, eu não vou muito longe. Eu vou, mas eu vou muito pouco. E eu quero ir longe com vocês. Eu amo estar com vocês. Eu amo servir no encontro com Deus, a gente dá risada, a gente brinca, dormimos juntos, fazemos aquela coisa de se sentir em família. Obrigada por essa igreja, obrigada por vocês, obrigada pelo amor, que Deus os recompense. E dizer para vocês que hoje, eu e minha família estamos aqui. Gerson, fica de pé. Letícia, o Miguel está lá no GR. Eu e minha família estamos aqui no processo. Vivendo o dia de cada vez, amando vocês. E eu quero pedir perdão se algum dia eu deixei alguma falta de vocês. Vocês sentiram falta de mim no trabalhar. Se ficou pesado, me perdoa. Mas eu estou aqui. Obrigada por me ajudar. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe. Obrigada por compartilhar. Amém. É mó barato ver isso, né? Porque a gente tinha a Ju, que é uma jovenzinha, está no início da jornada. A gente tem a Fernanda, que está caminhando mais tempo. Não é que ela é velha, está caminhando mais tempo. Entendam isso, fica a dica. E por que a gente tem dificuldade de abrir o nosso coração? Por que a gente tem dificuldade de falar sobre o que aconteceu conosco? Deixa eu dizer uma coisa para você, que todas as vezes que nós reprimimos as nossas emoções, todas as vezes que a gente deixa de falar o que a gente precisa falar, de ser transparente com o outro, invariavelmente a gente vai machucar quem a gente não quer machucar. Invariavelmente nós vamos descontar em quem a gente não quer descontar. E preste atenção, nós vamos descontar nas pessoas que estão próximas a nós. Eu ouvi alguém dizer, uma menina de 11 anos, eu não quero saber de homem. A menina tem 11 anos, gente, mas está falando de homem já? Porque a maneira da mãe dela agir, porque a mãe não tinha falado, não tinha tratado aquilo que estava dentro do coração dela, respingava na filha dela, e a filha dela não queria se relacionar com ninguém, porque a mãe colocava todo aquele sofrimento, sem perceber, toda aquela carga em cima de uma criança de 10 anos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você não abre, quando você não compartilha, quando você não abre o seu coração, claro que você não vai abrindo o seu coração para qualquer pessoa, mas quando você não se abre, quando você não fala, a palavra tem poder. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Lá em Tiago nós vemos que nós seremos curados à medida que nós abrirmos a nossa boca e nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Às vezes nós vamos caminhando e tem gente que fala assim, eu tenho 20 anos de crente. Aí eu tenho vontade de dizer, irmão, você tem 1 ano de crente. Você está bebê ainda. Porque você está há tanto tempo na igreja e você não está tomando atitudes básicas de adulto. Nós estamos vivendo em GR, por exemplo, lá no meu GR tem sido poderoso a cada semana, o abrir do coração. As pessoas têm aberto o seu coração e falado a verdade. Quarta-feira passada foi poderoso, porque nós temos
tido coragem de abrir o nosso coração, porque lá no GR é um lugar em que o que abre lá fica lá. Manja, o que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece no GR fica no GR, o que é compartilhado no GR fica no GR. Ninguém tem autorização de abrir o que é falado no GR. E se falar, o líder vai conversar com você e convidar você a mudar de vida. Mudar de vida ou vai me perder? Perder o quê? O GR? Porque se a gente não pode confiar em você, irmão. Eu e você, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem de Deus, essa imago Dei, inclui as dimensões que nos relacionamos. Que dimensões são essas? Física, espiritual, emocional, intelectual e social. Tem gente que, quando vai servir como corpo de Cristo, ele tem dificuldade com outro irmão. E ele nunca acerta isso. Aí ele fica podando o irmão. Aí ele foge do irmão, ele joga indireta para o irmão. É bebê emocional. Não trata. Não trata, não chega e trata o que precisa ser tratado. Não cresceu ainda. E quando nós não crescemos, nós fofocamos do outro. Nós falamos do outro. Ô tia, a Clara me bateu. Ô tia, a Clara está assistindo aquele canal. Cuida da sua vida, João. Ele é criança. É normal. E nós, como cristãos, eu tenho que dizer, Senhor, a Clara está me irritando, Pai. Me ajude a resolver com ela. Porque senão, irmãos, deixa eu dizer para você, você não cresce e o outro também não cresce. Porque quando nós não evoluímos, quem está ao nosso derredor também não evolui. Eu preciso ser transparente. Gênesis 1 e 27. Assim Deus criou o homem em sua própria... E criou Deus o homem à sua... Platão dizia que o homem é um bípede depenado. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, é o cara do relativismo. Mas quando nós encontramos um homem segundo o coração de Deus, lá em Salmos capítulo 8, no versículo 4, ele diz que é o homem mortal. Platão já fazia pergunta, várias pessoas faziam pergunta, mas nós vemos para o homem segundo o coração de Deus perguntar, que é o homem mortal para que Deus lembre dele? E o filho do homem para que o visite, para que o encontre, para que o ouça, para que o abençoe. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Olha, Davi reconhecendo os anjos, por um pouco menor do que Deus, aí ele vai. E eu estou lendo outra versão aqui. Pois pouco menor o fizeste do que anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. O homem, que é a imagem e semelhança de Deus, pode viver e ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida que governa a sua própria vida, uma vida que orienta os que estão chegando agora, não os que condenam, não os que querem competir, mas aquele que é a imagem de Deus, manda seu próprio filho para morrer em favor de outros. Nós não ficamos com a palavra de Platão, com de Aristóteles, de Protágoras, mas com a palavra de Deus que diz que Ele é a imagem, que eu sou, que você é a imagem e semelhança de Deus. E sendo a imagem e semelhança de Deus, eu e você precisamos compreender que nós temos algumas partes.
nós somos seres sociais, nós nos socializamos com as outras pessoas, nós somos emocionais, nós sentimos as coisas. Durante muito tempo na minha caminhada com Deus, eu aprendi que eu não podia sentir raiva. Fica com as suas emoções, suprime as suas emoções, não sente, como se isso fosse possível, meu irmão. Como se fosse possível não sentir dor, como se fosse possível ignorar as coisas que acontecem conosco. Em nome do quê? Em nome da espiritualidade. Pode subir Iris. Em nome da espiritualidade, precisam me ver, não podem me ver eu brava, não podem me ver eu irada, não podem me ver. Estamos na igreja, mas nós tratamos só a espiritualidade. Nós cantamos, nós oramos, nós salmodiamos e esquecemos que somos seres carnais. Somos carne. Dói. Por que muitas pessoas estão indo embora da igreja? Porque tem muitos desertores da igreja, porque eles estão descobrindo que a espiritualidade disponível na igreja não promove profundas mudanças em si e nos outros. Ou seja, eles estão vindo para a igreja, levantando a mão, dando glória a Deus, dançando, fazendo o que tem que fazer, visitando os doentes, os órfãos, só que eles não têm cuidado de si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. É vida abundante que Deus prometeu para você. Se você não cuidar de você, eu estava dizendo para alguém essa semana, quando você entra no avião, a aeromoça, uma das primeiras coisas que ela fala é, você que está com seus filhos, se acontecer alguma pane no avião, só Deus para te libertar, brincadeira. Se acontecer alguma pane, o que você vai fazer? Senhores pais, primeiro vocês colocam as máscaras em vocês, a máscara de oxigênio. Primeiro vocês se salvam, e depois vocês vão ter condição de salvar os seus filhos e quem quer que seja. Muitos de nós estamos querendo salvar nossos filhos, nossos patrões, nossos amigos, nossa família. Nós estamos querendo salvar o mundo, porque nós ficamos crentes, porque aceitamos Jesus. E Jesus mandou eu salvar. Sim, nós vamos salvar. Mas não dá para oferecer aquilo que nós não temos. Uma hora vai espanar. E sabe o que é legal? Para nós que somos líderes, às vezes não espana aqui para vocês. Não aparece para vocês. Aqui eu sou quase um anjo, sim ou não? Olha como Arlete, aquela lá é mulher de Deus. Olha, gente. Só o Antônio Carlos sabe o que eu sou realmente. Mais ou menos. Se você não se cuidar, você vai tratar o seu filho com violência. Se você não se cuidar, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar de cara feia dentro de casa. Ninguém pode chegar perto de você, porque você está estressado, você vive estressado. E ainda nós usamos o nome de Deus e dizer, é porque eu tenho muita coisa para fazer para Deus. Para de fazer, para tudo, porque Deus está interessado no seu ser, naquilo que você é. Ele quer você pleno, Ele quer você cheio, Ele quer que você cuide do seu casamento. Acerta o que tem que acertar. Porque sem perceber, você trata mal o seu marido na frente dos outros, isso não é exemplo. Por quê? Porque lá dentro da sua casa não está cuidado. Eu vou ganhar o mundo inteiro e vou perder a minha alma, porque vai ser peso para mim fazer a obra de Deus. Eu vou estar sempre assim. E o cristão, meu irmão, o cristão é outro nível, seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus, ele anda sobre as águas. O seguidor de Jesus, ele expulsa demônio. O seguidor de Jesus cura. O seguidor de Jesus não vive assim. Ele pode até em algum momento ficar assim. Mas como o bambu, ele é resiliente, porque o Deus que ele crê o levanta. Caio, mas não fico prostrado. Peco, mas me arrependo e vou correndo para os braços de Jesus. Eu
corrijo o que precisa ser corrigido. Eu acerto o que precisa ser acertado. Tem um versículo na Bíblia que diz que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, não adianta eu vir ofertar. Eu tenho que resolver o bagulho antes de vir aqui dar oferta. Eu tenho que resolver a treta. Tem que estar ok. E tem outro versículo: se eu não resolver as coisas com meu marido, a minha oração não será ouvida. Está na Bíblia. Eu não queria que estivesse, mas está. Você pode perfeitamente, irmão, viver dentro de uma casa com uma pessoa e não estar com essa pessoa. É perfeitamente fácil. É perfeitamente fácil, só que Deus, porque Ele quer trazer pessoas para você cuidar, Ele quer dizer para você assim hoje: deixa eu cuidar de você. Porque se você não estiver cuidada, Vera, se você não estiver cuidada, você vai espanar, você vai machucar quem está mais perto de você. Coloca a máscara primeiro. Coloca a máscara primeiro antes de cuidar dos outros. Porque ignorar qualquer aspecto de quem somos como homens e mulheres feitos à imagem de Deus sempre resulta em consequências destrutivas em nosso relacionamento, primeiro com Deus, depois com os outros e também conosco mesmo. Que você às vezes está sorrindo. Eu estou sorrindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa. Mas uma hora vai melhorar, o nosso irmão canta, né? Nós cremos nisso. Só que tem um detalhe importante. Se eu não acertar isso, eu vou viver uma vida mais ou menos. Quem quer ter uma vida mais ou menos, levanta a mão. Ninguém quer ter uma vida mais ou menos. E às vezes você acha que estou ministrando isso porque eu quero que simplesmente você fique bem. Também, mas não é a respeito de você. É a respeito de Deus. É a respeito, Kelly, de quantas pessoas Deus quer alcançar através de você. Então você precisa estar bem. Porque a obra, Isaías capítulo 60, verso 1 diz: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aquela glória que Ele mesmo colocou dentro de você precisa sair, precisa brilhar. A glória de Deus precisa ser manifesta através da sua vida, Anderson. O que você precisa fazer, a Daiane não vai fazer por você. Eu estou com sede. A Luciana também está. Eu vou matar a sede da Luciana. Vou fazer isso até vocês lembrarem. Não dá para o seu líder orar por você. Calma. Orar por você, sim. Mas dar para você os resultados de que uma oração que você mesmo faz vir para a sua vida. Está comigo? Porque na hora que eu, como serva do Senhor, deixa eu dizer para você, é muito fácil a gente reconhecer alguém que tem algum tipo de incapacidade, sim ou não? É física. A gente olha e viu, a pessoa não consegue fazer isso. Mas alguém que tem problema emocional, não dá para identificar. Deixa eu olhar ali, William. Se Deus me falar, se Deus não me falar, se eu não orar pelo William, se eu não conversar com ele, se Deus não me der uma ordem específica, se Deus não me mostrar, eu vou levar tempo até eu conhecer o William. Eu e você precisamos urgentemente ir para Jesus e cuidar do que precisa ser cuidado. Porque se eu e você não cuidarmos do que precisa ser cuidado, você já não se viu assim, inativos? O pastor convoca você para orar, o João manda mensagem você para orar, e você não consegue. Os que não vão embora ficam na igreja, ali sentadinho, esperando Jesus voltar. Porque não se curou. Porque o homem curado, a mulher curada,
ele não fica parado. Porque o Espírito Santo é igual fogo na panela com pipoca, manja? A pipoca não consegue explodir para aquilo que ela tem que ser. Ela tem que ser pipoca. Ela está ali para ser pipoca, não para ser milho. Estão comigo? E tem os que abandonam a fé, porque não cuidam das suas coisas internas, porque não são curados, porque não deixa Deus tratar, não deixa Deus curar, não usa as ferramentas que o próprio Deus deixou para nós, oração, leitura da palavra, comunhão entre os irmãos nos grupos de relacionamento, eles acabam abandonando a fé. Pode passar para o próximo, Iris. Esse, não tem um ali? Antes desse, não tem um? Antes desse? Não. Uma mulher com depressão clínica e um marido emocionalmente inacessível, criada por um pai violento e criando 4 filhos sozinha, ela vai ter filhos emocionalmente subdesenvolvidos e carentes de afeição e atenção. São cicatrizes para a vida. Por quê? Porque não foi curado. Feche os seus olhos aí. Deus Todo-Poderoso, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, papai. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor, porque muitas vezes nós recebemos uma falsa profecia. Nós somos rejeitados. Só que a rejeição é apenas uma opinião. Deus Todo-Poderoso, Pai Todo-Poderoso, a sua afirmação de que eu sou a sua imagem e semelhança deve ser suficiente para mim. Então, ajude a olhar para mim para que eu me conheça, Senhor. Ajude-me, Senhor. Ajude-me, papai. Ajude-me. Ajude-me, Senhor, porque às vezes eu não compreendo a pessoa que está caminhando comigo. Porque eu não converso. Porque eu tiro conclusões precipitadas, porque eu julgo, porque eu não entendo a história do outro. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. O que a gente vê quando a gente olha para a nossa espiritualidade? A gente vê a ponta do iceberg. Iceberg, a gente sabe o que é? É aquela... aquele pedação de gelo que fica no meio do mar, bem grande mesmo, gelo. Quem olha para o iceberg, acha que o iceberg é aquilo que a gente está vendo. Mas aquilo lá é só a ponta do iceberg. Tem um monte de gelo para baixo, segurando aquilo, mantendo aquilo. Então, o que a gente vê? A nossa espiritualidade, a gente vai para o estudo bíblico, a gente vai para a oração, quem vai, né? A gente tem comunhão, quem tem, né? A gente faz o jejum, a gente faz quem lê, né? A gente faz a leitura bíblica, a gente adora, esse é mais fácil, né? A gente adora, a gente faz tudo isso. E a gente acha que está tudo ok, é isso. E a gente não considera o que está aqui, ó, abaixo da ponta do iceberg. O que é isso? Aquilo que está lá no profundo, e é aquilo que faz eu ser quem eu sou. Eu reagir como eu reajo. Tem gente, por exemplo, que nunca mais vai se casar. Por quê? Porque um dia alguém feriu ela. Porque o casamento dela foi um casamento turbulento. Aí o que ela faz? Ela não trata. Ela não vê que quem era infeliz era aquele infeliz lá, que foi embora. Ela não percebe que tem toda uma vida para ela viver ainda. Que ela pode ser feliz.
que ela pode se conectar emocionalmente com outra pessoa. Ela pode, Deus quer que você seja feliz. Mas porque alguém lá atrás pisou, machucou, fez o que não devia, ela não consegue, ele não consegue mais se abrir. Porque alguém traiu, porque alguém machucou, não consegue confiar mais em ninguém. Vive em desconfiança. Por quê? Porque pisaram na bola comigo. Alguém que eu amava, alguém que eu me entreguei, pisou na bola comigo. Eu não consigo mais confiar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer que você seja feliz. Gente infeliz machuca o outro. Para nós que já casamos, nós dissemos assim no altar, até que a morte nos separe. Mas não é porque até que a morte nos separe, a gente vai viver uma vida, como eu vou dizer, difícil, só porque nós dissemos isso. Então, o que eu faço? Eu não tenho um plano B, eu só tenho um plano A. Nesse casamento, eu vou ter que ser feliz. Nesse casamento, eu vou ter que encontrar um ponto de equilíbrio. Nesse casamento, eu vou crescer em Deus. Nesse casamento, eu vou ser feliz. Eu ouvi essa semana algo e achei muito engraçado. Foi essa semana? Não, foi esse mês. Lá em casa, quando vão lá para casa, ou dorme no colchão no chão, ou na minha cama, ou no sofá. Aí alguém disse, no sofá não. No sofá é só quando meu pai briga com a minha mãe. Ele queria entregar o casal? Não, não queria. Mas quem que a gente identificou? A gente identificou que a gente não acerta as coisas. A gente vai para o sofá, engole o choro, faz de conta que nada aconteceu, e depois o que acontece? Vida que segue. Que vida que segue? Uma vida triste, uma vida amargurada, porque depois, mais para frente, eu vou jogar na sua cara. O que adiantou? O que adiantou? O que adiantou? O sofá é para a família. Estou de mal, emocionalmente doente. Estou de mal na panela do mingau. Amanhã a gente resolve. Deixa eu com meus 5 minutos. Sai 5 minutos em nome de Jesus. Resolve. Tem que resolver. Isolamento não traz solução. Isolamento não traz solução. Se a gente se isola, a gente morre. Se a gente se isola, a gente sofre. Isolamento é diferente de solitude, tá? Tem hora que você tem que sair, espairecer, ficar só, contemplar a natureza, ver Deus falar com você. 10:29. Não importa quantos livros eu ler, não importa quantos seminários eu fizer, não importa quantos jejuns e oração eu fizer, não importa, e independe de quantos anos se passem, nós permaneceremos crianças na fé, até a gente se expor ao Deus poderoso para sermos transformados naquilo que precisa de transformação. Por que eu fujo para a pornografia? Por que eu fujo para a bebida? Por que eu fujo para o isolamento? Por que eu fujo para a cara feia e não resolvo? Por quê? Eu preciso me conhecer, me aperceber, porque se eu não me perceber, meu irmão, eu não vou levar isso diante de Deus. Se eu não me perceber, se eu não perceber que eu preciso tratar isso, que eu preciso cuidar disso, eu não vou levar isso diante de Deus. E se eu não levo diante de Deus, eu não vou ser curado, eu não vou ser tratado. Está comigo? Muitos foram
O Andy Backlund diz que muitos foram capturados pela decepção. Ou seja, muitos foram colocados numa prisão por causa da decepção, porque se decepcionou com alguém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A autopiedade não move a mão de Deus. Isso é o que ele diz e eu concordo. A autopiedade, sabe? Oh, que dóizinho de mim, que sofrimento, eu passei por isso. Deus te chamou para levantar das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não tive pai, ou minha primeira mulher me traiu, por isso que eu bebo, por isso que eu fumo, por isso que eu... Está na hora de você sair dessa autopiedade. Olhar para você e admitir que você toma as suas decisões quando você faz algo errado. É você que toma as suas decisões. Você precisa olhar para você. Você precisa olhar e saber onde dói, por que dói, quando dói, qual é o gatilho para a sua explosão. Qual que é o seu gatilho? Eu, uma rebeldinha de natureza, me irritava no início do meu casamento, quando meu marido dizia assim para mim, faz isso. Você vai fazer isso, isso e isso. Está querendo mandar em mim? Está querendo mandar em mim? Está louco, né? Mas sabe por quê? Porque eu fui criada, ou fui a base minha familiar, quem era muito forte, quem tinha uma força muito grande, a história que era muito forte para mim era a história da minha avó Mercília. Ela era uma mulher forte. Ela dizia, você não pode depender de ninguém. Ninguém pode mandar em você. Você que tem que mandar no seu nariz. Tem que trabalhar para não depender de ninguém. Como se depender de alguém fosse problema. Como se eu entendia dessa forma, quando você vai crescendo, eu ouvindo essas coisas, na minha tenra idade, o que vai sendo guardado para mim? Olha, eu tenho que ser forte, ninguém manda em mim, eu tenho que ser independente, eu tenho que ser a que controla, eu tenho. Era isso que ela queria dizer? Talvez não. Mas por quê? Ela era uma mulher que criou 2 filhos no meio da roça, com dificuldade, sem o marido, perdeu o marido com 25 anos de idade. E teve que, durante a sua vida, rejeitar casamentos, rejeitar uma vida teoricamente melhor. Ela pensava, eu fui forte e não precisei de nenhum homem. Ela contava isso com a boca cheia. Não precisei de nenhum homem para me ajudar. Criei meus filhos, está tudo aí, ó. Como se isso... Sabe aquele, você está sofrendo porque quer... Não, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de alguém para caminhar comigo. Palavra difícil, não é? Palavrinha difícil essa. A Juliana compartilhou aqui como ela entendeu, ela virou a chave, né? Para ajudar o outro, ela já fazia isso, mas teve um maior entendimento. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Que você olhe para você e você fale, olha, eu tenho dificuldade nisso. Eu preciso de ajuda nisso. Deixa eu dizer para você, a vida é 10% o que acontece com você. Isso John Maxwell que dizia. E 90% de como eu reajo a isso. Me feriram, me machucaram, e agora eu vou nessa vibe, até Jesus voltar. O que fizeram com você não pode definir a sua jornada. Está comigo? Está comigo? Está comigo? Está comigo? Deus quer e vai e está enviando pessoas para este lugar. E Ele quer você curado para curar, abençoado para abençoar, misericordioso para alcançar misericórdia, pacificador para alguém pacificar também quando você precisa de pacificação.
Deus quer cuidar de você. Diga, Deus quer cuidar de mim. Deus me ajude eu sair dessa independência, dessa minha rebeldia, desse meu orgulho, de que eu não preciso de ninguém, de que eu dou conta, de que eu tenho dinheiro suficiente para me manter, que eu não preciso de ninguém, que eu não, porque isso, Senhor, isso, Pai, vai afetar todos os meus relacionamentos, no meu trabalho, no meu relacionamento conjugal, na minha escola, onde eu estiver. Mel, desde cedo vamos aprender a contar com o outro. Aqui é o lugar para isso. Aqui é o lugar para isso. Deixa eu dizer para você. Deixa eu ver quem disse isso, eu escrevi aqui, deixa eu ver se eu escrevi. Bill Johnson, ele disse que não podemos segurar a decepção e a fé ao mesmo tempo. Não é possível fazer isso. Se você caminha com a sua decepção, se você caminha decepcionado, a fé está em outro lugar. A fé está em outro lugar. Porque vão te ferir, vão te machucar ainda, vão te trair ainda, vão ser ingrato com você ainda, vão te machucar. Vão deixar você sozinho na hora que você mais precisar, vão fazer isso, mas lembra, você é 90% mais. O que é mais importante é como você vai reagir a isso. Quando te deixarem só, quando te traírem, quando te machucarem, quando te abandonarem, quando te decepcionarem. Temos dentro de nós uma montanha a ser conquistada. E nós só vemos a vida que enxergamos dentro de nós. O que quer dizer isso? Que a gente só enxerga a vida que a gente... A pessoa que trai, ela vive desconfiada do outro. Por quê? Porque ela, lembra que eu falei do espelho? Ela olha para ela e fala, eu não sou capaz de ser fiel. Então o outro também não é. Eu falo da vida dos outros, eu não vou contar. Não vou me abrir com a Adriana, porque eu sei que eu não consigo guardar um segredo. Você acha que ela vai guardar um segredo? Eu olho para a vida, para outra pessoa, olhando para mim mesmo, espelhando para o outro. Por isso que eu e você precisamos vencer, e a gente vai vencer quando a gente assumir a batalha. E assumir a batalha sem procurar culpado, a olhar para nós, para a verdade da Bíblia, para aquilo que Deus nos chamou para ser, e seguirmos. Eu e você precisamos conquistar a montanha do eu. Eu e você precisamos esquecer do medo, tirar o medo. O amor lança fora o medo. Como aquele jovem que estava com Eliseu. Só depois da oração ele conseguiu enxergar os anjos. Só depois que ele orou. Só depois que ele se conectou, ele conecta-se com Deus, aí ele se conecta com as coisas que Deus está fazendo. Não faz por fazer. Ele se conecta com as coisas que Deus está fazendo. Pode ir para o próximo? Pode ir para o próximo. A gente falou que a nossa humanidade é social, é emocional, é físico, é espiritual, é intelectual. Próximo. A humanidade de Jesus não é diferente da nossa. Romanos capítulo 5. Eu sei que está difícil aí para você, mas me aguenta aí um pouquinho, me engole mais um pouquinho. O calor é grande, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Romanos capítulo... está ali. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos o quê? Pecaram. Todos? Pecaram. Então, eu não julgo o pecado de ninguém, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, fez o quê? Pecou. Porque até a lei estava o pecado no mundo.
mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão, o primeiro homem, nele nós estamos em pecado, nele nós estamos distante de Deus. Mas o apóstolo Paulo vem dizer algo poderoso para nós. Mas não é assim, o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, ficaram distantes de Deus por causa do pecado, por causa do erro de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus. Não é maravilhoso isso? Sabermos que Jesus, pode voltar lá, Iris, sabermos que Jesus, sendo homem, esteve aqui entre nós e mostrou que nós somos perfeitamente capazes de seguirmos na restauração de nós, todos, de nós, até chegarmos o dia perfeito. Que dia perfeito é esse? De nós sermos iguais a Jesus. Pode passar, já lemos. Eu gostaria de falar com você sobre, a gente está falando sobre as emoções, e tem vários versículos aqui sobre as emoções. Só que eu queria que a gente lesse Marcos capítulo 3, do verso 1 ao 5. Acho que é esse mesmo. Marcos, do 3. Será que era esse mesmo? Acho que era. Se não for esse, vai ser o outro Marcos. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. Quem que estava lá? Os legalistas. Não podia curar no sábado, era lei. Só que eu e você precisamos entender que a lei, ela diz, não matarás. A lei aponta para o Sinai, para a legalidade. E a graça aponta para a cruz. Onde o pai pega e filho e fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que estão fazendo isso. Não é possível que eles saibam que eles estão fazendo isso. Pai, perdoa. E aí estava observando e disse ao homem que tinha, pode ir, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Próximo. E olhando para eles em redor com indignação, como que Jesus olha? Com indignação. Estava bravo. Estava bravo com aquilo que ele estava vendo. Com aquela situação. Condoendo-se. Ou seja, tendo compaixão. Jesus tinha emoções como nós. Não é? Condoendo-se, ou seja, movido por compaixão, pela dureza do coração daqueles homens, de não ter compaixão, disse ao homem, estende a mão, e ele a estendeu, e lhe foi restituída a mão sã com outra. Qual é o próximo versículo? É Marcos capítulo, deixa eu abrir aqui, capítulo 8, versos 11 e 12. Nossa, pai, você está demais, hein? Está melhor que eu, está com a memória melhor que eu. Glória a Deus. Achou aí? E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Próximo. E suspirando profundamente em seu espírito, tem emoção. Como que, quem que é aí? O Marcos, percebeu que Jesus suspirou. Você vai suspirar, irmão, às vezes. Você vai querer enforcar. Você é gente. Em seu espírito disse,
Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. Vem próximo para mim. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Jesus tem emoções. Embora ele fosse Deus, ele era homem. Então, eu e você devemos nos preocupar com aquilo que a gente está sentindo. Porque eu ando tão irritada com meu filho. A questão é com ele ou é comigo mesmo? O problema sou eu que estou irritado por alguma razão, ou essa criança está realmente com problema? Tem alguma dificuldade, está com alguma dificuldade? Por que eu estou sentindo tanta tristeza? Isso é biológico? Está faltando alguma vitamininha aí? Ou eu estou no meu período de TPM? Por que eu estou tão triste? Por que eu tenho que sondar as minhas emoções? Se eu não cuidar disso, o que vai acontecer? Vai dar B.O. 46. Vamos lá, pode passar o próximo, Iris. Aqui, para a gente finalizar. Nós temos 2 horas de culto, sim ou não? Das 8 às 11 é o nosso culto. Só que o nosso culto, ele se estende durante a semana. Primeiro, porque nós falamos com Deus, aqui é o lugar que a gente vem para celebrar, para ouvir uma palavra juntos, né? Às vezes eu vou no GR, aí a pessoa fala assim, eu não vou falar nada hoje, não, porque eu não consegui assistir o culto. Irmão, Deus não falou com você a semana inteira? Ixi! A palavra é um norte. A palavra é um norte para você se aprofundar. Precisamos falar com Deus. Vamos lembrar algo importante que deve acontecer no nosso GR. Para você que está aqui pela primeira vez, preste atenção. Para você que não está familiarizado com isso, o que é GR? É a nossa igreja nas casas. São grupos de relacionamentos que se encontram. E lá nesses grupos a gente tem algumas regrinhas básicas, que são a confidencialidade. O irmão compartilha lá e fica onde? O que ele abre o coração, o que ele compartilha conosco, fica lá. A outra coisa no GR, chega lá, você vai falar de você mesmo. Está me ouvindo? Está ouvindo? Mas meu marido, aquele desgraçado, aquele infeliz, essa semana ele pegou, empurrou meu filho da escada, bateu nas crianças, bebeu, se prostituiu, a minha vizinha não presta, é para você falar de? É para você falar de quem? De você mesmo. O que Deus está falando com você? Porque na hora que você compartilha o que Deus está fazendo em você, na hora que você compartilha aquilo que aconteceu com você, nós somos tratados, nós que estamos ouvindo, estamos recebendo uma nova palavra de Deus para a nossa vida. O pastor Jair deu uma orientação para nós em um desses domingos aí, olha, ninguém falte no GR. Você faltou? Não levanta a mão. Você faltou ou foi desobediente? É cuidar de você. 3, respeite o outro. Eu começo e falo. E tem um outro irmão também que veio para falar. Está todo mundo aqui? Deixa eu ver os falador. Falador passa mal, rapaz. Cadê os falador? Ixi, a Clara entregou o vô dela. O pastor falou que ele fala porque ninguém quer falar. Ele fala, ninguém vai falar? Então agora eu também vou falar. É só um minutinho que ele pede. Mas então, pai, fica a dica, tá? 3 minutinhos, 5 minutinhos para você falar, vai dar para falar todo mundo.
Foca naquilo que você quer compartilhar. Pensa naquilo que você quer compartilhar lá no seu GR. Fala com Deus sobre isso. Deus está doendo aqui. Como que eu vou abrir no meu GR? Eu posso. Aí eu quero falar o que aconteceu, que eu olhei para onde não deveria olhar essa semana lá no meu GR. E aí, como que eu vou falar? Como que eu devo falar? Deus vai te orientar. Mas deixe em nome de Jesus todo mundo falar. Por favor. Seja breve no falar. Ou seja, esse respeite o outro, irmão. Presta atenção. Nós não estamos no GR para consertar ninguém. Está comigo? É Jesus quem vai fazer isso. Está comigo? O outro fala, a gente ouve e a gente ora. O outro fala, a gente ouve e a gente ora. A gente não dá opinião. Nós não somos jornalistas. Nós somos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus oram por aquilo que é compartilhado. Esteja atento na escuta. O que significa? Que o irmão está falando e eu estou ouvindo o que ele está falando. Porque eu vou precisar orar sobre isso. Às vezes o irmão está falando assim, irmão, comigo está tudo bem, está tudo ótimo. Lá no meu trabalho que eu estou tendo uma dificuldadezinha, mas está tudo bem. Se você está prestando atenção, na semana você vai orar pelo irmão. Ele está com problema lá no trabalho. Vamos orar para Deus dar sabedoria. Agora, se você não está prestando atenção, você vai ficar só com o quê? Está tudo bem. Porque você não está com uma escuta ativa, você não está prestando atenção. Deixa eu dizer para você, eu louvo a Deus, porque a gente tem terapia grátis. GR é uma terapia grátis. Eu vou lá, saio livre, saio curado. Eu vou lá, Deus fala comigo, me trata, e pelo maior psicólogo que já existiu, Jesus. Eu falo, ninguém se mete na minha vida, só me ouve e Deus me cura. Faça perguntas a você mesmo. E outra coisa, fala, Clara. Clara, fala. Você não vai falar nada? Fala, fica pressionando o outro a falar no GR. Irmão, ele não confia em você, ele não vai falar. Você que vai ter que ganhar a confiança dele. E ganhar a confiança é fácil? Principalmente ganhar a confiança de quem está doente. É mais difícil ainda. Porque ele não consegue, ele tem dificuldade de abrir. Vamos ficar de pé? Eu quero que você faça uma duplinha aí rapidinho. Menina com menina, menino com menino. Rapidinho, faz uma dupla aí. Juntos somos melhores. Estou esperando as drupas de 2. Aê. Então, com a dupla. Não tem homem para todo mundo, não? Estamos de dupla? Estamos. Então, vira para a pessoa. Vira. Olha bem na bolota do olho dele. E primeiro você vai dizer, ô Iris, deixa aquele último slide lá para mim rapidinho. Ô Elô. Ó, presta atenção, foco. Olha para ele e fala, vamos no GR essa semana? Mas vamos mesmo. Vamos fazer de tudo para ir no GR? Tem mais coisa aí. Eu vou falar bem pouco. Fala para ele. E eu vou ouvir o meu irmão. O pastor Floriano está em rebeldia ali, ó. Diz que vai falar muito. Não deixa ele ir no seu GR. Brincadeirinha. Olha de novo. Olha de novo. Vamos no GR essa semana? Você não sabe o que é GR? Onde você mora? Espera ele responder. Esperou?
Tem um pertinho da sua casa. Ô, glória! Vida abundante é o que Deus quer para mim e para você. Vamos acertar o que precisa ser acertado. Vamos nos curar. Vamos ter coragem de abrir a nossa boca para sermos curados. Resolver o que precisa ser resolvido. Abraça o seu irmão aí. Vida abundante.